Olá, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade no nosso Evangelho no Lar. A nossa leitura de hoje é do item 16, do capítulo 16, os itens 3 e 4. Guardai-vos da avareza, Jesus em casa de Zaqueu. Então lhe disse um homem da Peble: Mestre, disse a meu irmão que reparta comigo da herança. Porém Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois disse-lhe: Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhes propôs esta parábola, dizendo: O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: Que farei? Que não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros e farei os maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse a este homem: Nécio, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntastes, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade, e vivia nela um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos, a pessoa rica, e procurava ver Jesus para saber quem era, e não o podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantou os olhos, ali o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa, recebeu o prazeroso. E vendo isso, todos murmuraram, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadriplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Muitas vezes nós nos pegamos tão preocupados com os bens materiais e não paramos para pensar que talvez amanhã não estejamos aqui para usufruir aquilo que temos guardado, acumulando. Esse trecho não quer dizer que as pessoas não devam ter bens. Não é isso, não é sobre isso. As pessoas muitas vezes interpretam isso da forma errada. É o apego, é o acúmulo. Vocês vão se lembrar bem desse hábito de que muitas pessoas tinham e algumas ainda têm. Comprou um jogo de pratos novos, é para visita. Comprou um jogo de lençol melhor, é para visita. E quando vem alguém na sua casa, tudo o que é de melhor dos enxovais estão todos guardados para a visita. Visita que talvez nem chegue a acontecer. Mas se tinha esse hábito. E muitas pessoas passavam a vida guardando coisas para as visitas. E não a usufruíam, não aproveitavam. E partiam sem utilizar daquilo que adquiriram. Isso é um grande problema. Nós temos sim que cuidar da nossa parte material, nós temos sim que cuidar da nossa parte espiritual. Mas cuidar do nosso espiritual não significa que nós não devamos cuidar da parte material das nossas vidas. Ela é extremamente necessária para a nossa subsistência.
Nós estamos aqui para viver bem, para sermos felizes. Mas o problema é a avareza. E não em ter um bem. O problema é como você trata esse bem. Como algo a ser guardado. Algo que não pode ser compartilhado. E a vida é para ser compartilhada, é para ser dividida com aqueles que nós amamos, com aqueles que estão ao nosso redor. Isso não se refere somente a bens materiais. Também fala sobre sentimentos. A vida é para ser vivida cada dia como se fosse único, porque eles são únicos. O dia de hoje não vai se repetir amanhã e nem depois. Então, o próprio trecho, né, daqui do Evangelho, na sequência, ele fala sobre um homem que tinha posses, que tinha bens e que não foi recriminado por Jesus. E Jesus estava ali com ele dentro da casa dele, porque aquela pessoa, apesar de ter bens, não era avarenta. Ela estava disposta a auxiliar, ela estava preocupada em não prejudicar, e se por algum modo houvesse prejudicado, em se fazer restituir aquela pessoa que ele prejudicou. O problema não é ter posses. O problema é o sentimento que tem sobre essas posses. O problema não são coisas, não são objetos. Os problemas e soluções somos nós e os nossos sentimentos. Então fica a reflexão sobre aquilo que nós fazemos com o que nós temos.